vocês. Quero ministrar algo que Deus no meu coração. Olha para quem está perto de você. Diga se você está preparado para ouvir do Senhor nessa noite. Fala para essa pessoa assim: talvez você não tenha almoçado e nem tomado café da tarde, mas se prepara para ouvir algo que vai sacudir teu coração. Desde a semana passada nós estamos juntos aqui como igreja, ouvindo algumas ministrações específicas. Nós falamos sobre o poder da profundidade, falamos sobre enraizados, e como é viver uma vida enraizada no Senhor, mais profunda, buscando os nutrientes em Deus, sendo cheio de Deus, sendo intencional na nossa busca, na nossa entrega, entendendo que não existe algo que só de Deus para nós que vai viver, nos limitar como águas nos artelhos ou nos joelhos. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos ir mais profundo. Precisamos entender que Deus não nos chamou para a superficialidade, amém? Glória a Deus. Quem estava aqui no domingo passado, diga amém. Nós não podemos viver na superficialidade, nós precisamos ir profundo, nós precisamos ir mais fundo. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Olha para 3 pessoas e fala assim: você pode incendiar essa igreja junto com o pastor hoje? Vai, gente. Fala para quem está do outro lado, fala assim: o irmão aqui não entendeu. Vou perguntar para você. Diga: você pode incendiar essa igreja junto com o pastor hoje? Ó, já deu um glória a Deus lá atrás. Obrigado, irmão. Fala para quem está atrás de você, porque os dois estão meio desanimados. Fala assim: você pode incendiar essa igreja com o pastor hoje, em nome de Jesus? Eita glória! Sabe, nós precisamos ir profundo, e não dá para viver o que Deus tem para nós na superficialidade. Viver o evangelho na superficialidade é como se você estivesse com muita vontade de ir na praia. Imagina, eu vivi uma experiência na minha vida, foi muito bacana. Eu tinha um amigo de seminário lá em BH, que ele era mineiro, né? E ele nunca tinha ido na praia, ele nunca tinha pisado no mar. E aí eu trouxe ele pela primeira vez para conhecer Marataízes. Olha que praia maravilhosa. Não fala mal de Marataízes não, gente. E aí levei ele lá em Marataízes, lá na areia preta. Agora, viver na superficialidade com Deus é como se eu tivesse trago meu amigo, o Edinho, e quando ele chegasse na água, ele olhasse a água, pisasse o pé e voltasse. Eu lembro que aquele mineiro, o Edinho, ele pesquisava no Google o que fazer quando chegar na praia. Era engraçado, gente, você não tem ideia. Ele pesquisava como pegar jacaré, como não tomar caldo. Ele ficava no Google pesquisando, era muito engraçado. E aí quando ele chegou na praia, a primeira coisa que ele saiu correndo e mergulhou, quase que ele afunda a cabeça na areia. Mas deu tudo certo, porque ele entendeu que ele não teria uma experiência profunda com o mar se ele ficasse só na beirada. Tem 3 pessoas entendendo. A vida com Deus não é diferente. Não adianta você assistir um culto, acompanhar o culto de domingo, de quarta, ou você que está na sua casa sentado no sofá, pisando na margem. Só existe uma forma de você ir mais profundo. Só existe uma forma de você viver uma experiência poderosa com Deus. É você mergulhando em quem Ele é. É você chegando diante daquele mar maravilhoso, dizendo assim: não, eu não me conformo só a molhar meus pés. Eu preciso sentir esse toque no meu corpo, na minha vida, na minha história. Eu preciso ir para um lugar onde eu não tenho controle. Eu preciso mergulhar na profundidade, onde o barulho das ondas no alto não vai fazer sentido mais para mim. Eu preciso mergulhar em um lugar onde o barulho externo não faz sentido mais, porque eu estou lá aprofundado naquele mar, naquele lugar de aconchego. Eu preciso viver essa experiência. Viver com Deus não é diferente. Você mergulha nele ao ponto do barulho da superficialidade não fazer sentido mais. Pastor, o que você está pregando hoje para mim? Eu estou dizendo para você que Deus quer levar você a um nível de profundidade com Ele, que você não vai ouvir mais os barulhos do exterior. Você vai mergulhar nele. Você vai mais profundo. Eu falo com você nessa noite sobre a profundidade espiritual. Eu falo com você sobre essa vida profunda, sobre essa profundidade que nós temos em Deus, sobre essa realidade que nós vivemos em Deus. Sabe, a vida cristã
ela não funciona para pessoas superficiais. A vida cristã, ela não conecta pessoas superficiais. Quanto mais na superfície, anota isso, quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto das tempestades na sua vida. Quero que você anote no seu celular, no seu caderno, em qualquer lugar. Porque aquilo que você ouve, você esquece, mas o que você anota, você nunca mais vai esquecer. Quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto das tempestades da sua vida. Pastor, o que você está dizendo? Quanto mais superficial que você estiver, maior será o impacto das ondas em você. Quanto mais superficial você estiver, maior será o impacto que você vai sofrer. Sabe aquele dia de mar agitado, que você entra na beirada, aquelas ondas batem em você, mas você dá um passo, pelo menos 10 metros mais adentro, e começa a ter calmaria. As ondas estão quebrando lá na margem, mas você já está num lugar de segurança. Quanto mais profundo você vai em Deus, menos você sofre o impacto dessa sociedade que nos afasta de Deus. Pastor, eu não suporto mais viver o que eu estou vivendo uma vida rasa, eu não sei mais o que fazer, é muita provação, é muita luta. Mergulha em Deus, porque quanto mais em Deus você estiver mergulhado, menor será o barulho dos problemas, as ondas baterão menos em você. Numa perspectiva inversa, nós podemos afirmar: quanto mais profundo você estiver, maior será a paz, a segurança e a tranquilidade diante das tempestades da vida. Quanto mais profundo você for, mais tranquilo será. Existe uma frase que vai dizer: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes somos discipulados na superficialidade. Nós não temos tempo para ir profundo, porque nós somos super discipulados, somos cuidados na superficialidade. Deus, Ele quer nos elevar, Ele quer nos levar para um nível mais profundo, Ele quer nos levar para um nível de mais intimidade, Ele quer nos levar para um lugar de maior intimidade com Ele. Precisamos ir mais profundo. Amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Queria pedir os meninos do som para colocar um pouquinho mais de retorno para mim, se possível. Precisamos ir mais profundo. Por quê, pastor? A superficialidade, ela nos deforma. A superficialidade tira a sua característica. A superficialidade te conecta com aquilo que não é você. A superficialidade te leva a viver um nível que não é o nível que Deus te chamou para viver. Ela te deforma. Porque nós fomos criados por Deus para viver na profundidade com Ele. Quando o homem é criado, o homem tinha todos os dias da viração do dia. A palavra diz que Deus ia estar com o homem no jardim. Todo dia tinha relacionamento profundo. Um relacionamento você não constrói de um dia para o outro. Relacionamento é você estar junto, é caminhar junto, é viver junto. O discipulado verdadeiro não é aquele discipulado que você só ouve de longe. É vida na vida, é você caminhar junto com a pessoa, você estar perto, é você entender a visão, você entender o propósito, é você se submeter ao que você tem que fazer, é você se submeter a qualquer função que for proposta para você, porque você precisa crescer, você vai avante. Nós vamos caminhando para a profundidade de Deus. Sabe, a verdade é que esse problema não é exclusivo do nosso tempo. Veja o alerta que o apóstolo Paulo nos faz em sua carta à igreja de Gálatas. Pega a sua Bíblia comigo. Gálatas, o capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Abre comigo a sua Bíblia nessa noite. Vamos juntos. O texto diz assim para nós: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Vamos ler o texto de novo, quero que você entenda esse texto. Olha o que o Paulo está dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Para quê? Para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho de Jesus.
que ocorre é que algumas pessoas os estão pervertendo, querendo perverter o Evangelho de Cristo. A realidade é que o Evangelho de Cristo tem sido pervertido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que ele está escrevendo aos Gálatas? Os Gálatas se afastaram da mensagem simples da graça, de que Deus encontra em Cristo Jesus, e anunciado pelo apóstolo Paulo. A igreja de Gálatas estava abandonando, elas estavam se pervertendo, elas estavam na superficialidade. A mensagem do Evangelho foi pregada, eles foram transformados pela mensagem do Evangelho, mas alguns mestres se infiltraram no meio da igreja e pregaram outro Evangelho. Então eles se desvirtuaram, então eles se afastaram do Evangelho de Jesus, começaram a seguir um outro Evangelho. Por quê, pastor? Qual é o motivo que aconteceu isso com a igreja de Gálatas? Porque eles estavam na superficialidade. O Evangelho de Cristo foi pregado, eles foram transformados por essa mensagem, mas quando eles ouviram outra palavra, outra mensagem, que não era a mensagem de Jesus, esses irmãos se afastaram, esses irmãos se voltaram, esses irmãos se desvirtuaram do Evangelho de Cristo. O motivo? Superficialidade. Anota mais essa frase: nós não mudamos de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. A sua transformação de vida não é de fora, bolei tudo aqui agora, gente, me ajuda a pregar aí, ó. Nós não mudamos de fora para dentro, nós precisamos caminhar, é de dentro para fora. É uma realidade que você vai buscando em Deus, você vai vendo as coisas mudar à sua volta. Tem gente querendo mudar o aspecto físico, o aspecto natural, mas quando Deus quer tocar lá no seu interior, Ele quer mudar a sua vida lá dentro. Tem gente que fala: eu não posso servir Jesus, eu não posso amar Jesus, tem que corrigir minha vida. Deus quer mudar você lá dentro. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, em Gálatas 4,19: meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, meus filhos, porque eu estou novamente sofrendo dores de parto por causa de vocês, para que o Evangelho de Cristo seja formado em vocês, e vocês sejam transformados por causa desse Evangelho. Nós vivemos em um tempo onde nós temos abandonado o Evangelho de Jesus, nós temos dado as costas para o Evangelho de Jesus, e Ele está dizendo: volte logo. Saia da superficialidade. A superficialidade é rasa demais. Qualquer vento de doutrina vai te tirar do propósito. Qualquer coisa que vai acontecer vai te desanimar. Me ajuda a pregar aí. Fala para 3 pessoas perto de você. Diz: no lugar da profundidade. Me ajuda, mas fala forte. No lugar da profundidade não existe desânimo, não existe cansaço, não existe dor. No lugar da profundidade existe graça, existe revelação, existe crescimento, existe milagre de Deus. Sabe por quê? Por mais que você passe pelas dores, você sabe: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus se levantará. Quem vive na profundidade não vive nessa vida rasa. Ele sempre vai avançar, porque ele não tem tempo para perder com aquilo que está acontecendo na superfície. Ele está focado naquilo que é profundo. Eu vou mais profundo. Tem alguém comigo aqui? Você pode celebrar Jesus? Eu preciso ir mais profundo. Qual é o propósito do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas? Ele está dizendo: até que Cristo seja formado em vocês. Existe algo poderoso nesse texto, porque ele fala para nós sobre a importância de Cristo ser formado em nós, de Cristo estar dentro de nós, de você se parecer com Ele. Olha para quem está perto de você, vê se ele tem cara de Jesus. Olha para quem está do outro lado agora, não fala nada não, hein? Agora pergunta para ele assim: eu tenho cara de Jesus? Eu vivi uma experiência no seminário que foi marcante para mim. Uma professora disse em uma aula, ela falou assim: vocês vão sentir uma escola de oração, Cristo sendo formado em vocês, e não se preocupe se começar a sentirem dores na barriga, como se fossem dores. Meu irmão, eu vi a gente gemendo, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? E a barriga doendo.
até dores de parto você sente, você começa a sentir algo novo, você não se conforma, você quer ir mais profundo. Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Deus não se conforma em te ver na mesma posição. Deus está olhando para você e dizendo assim: ei filho, saia da superficialidade e vai para um lugar mais profundo. Não tem desculpa. Quem ama Jesus vai profundo, quem ama Jesus vai mais fundo. Jesus está dizendo para você: até sentir dor de parto, até que Jesus seja formado em você, até que Ele nasça em você, até que Ele cresça em você, até que você se pareça com Ele. Tem algo, você como Jesus. Precisamos ir profundo, precisamos ir mais fundo. Nós precisamos nos aprofundar e restaurar nossa intimidade nos nossos relacionamentos através da vida espiritual. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos conhecer esse Deus profundo. Quanto tempo você orou essa semana? Olha para mim. Eu não quero que você sirva um Jesus que você só procure a Ele quando você precisa de algo. Eu preciso que você ame Jesus, tendo ou não tendo. O apóstolo Paulo, ele escreveu para nós dizendo: eu sei passar por todas as coisas. Eu já tive fartura, mas já passei por necessidade. Eu tive um momento que eu tive bem vestido, mas tive um momento que eu não tive que vestir. Eu tive momentos de glória, mas tive momentos de ações. Eu já tive momentos de flutuar em um barco, navegar em um barco, mas tive um momento de passar naufrágio. Eu tive um momento de cura, mas eu tive um momento de uma serpente, uma víbora me picar. Eu sei que é passar por todas as coisas, mas quem está profundo em Deus, ele entende que a profundidade te permite viver qualquer situação e dizer: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Não importa o lugar que eu esteja, não importa a situação que eu viva, não importa o meu momento, não importa a tribulação que eu passe, não importa a minha perda, não importa a minha dor, não importa o meu momento, não importa se está doendo, não importa se eu estou sofrendo. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Por quê, pastor? Porque eu não estou conectado em algo superficial, eu estou profundo em Deus. Ele me chamou, Ele está sendo formado em mim, eu estou crescendo nele. Meu Deus do céu. Ah, Jesus Cristo, precisamos ir fundo. Nós vamos meditar um pouco sobre como podemos ir profundo e restaurar essa intimidade nos nossos relacionamentos através da vida de Ezequiel. Quero ler com você, abra sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 40, versículo 1. Ezequiel 40, versículo 1 e versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Abra aí no seu celular a palavra do Senhor, Ezequiel 40, versículo 1. O texto diz assim: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel, e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios, que tinha a aparência de uma cidade. Até aqui. Ezequiel foi um instrumento de Deus no exílio para mostrar qual profundo era o pecado de Israel. O texto que nós lemos aqui, ele diz como Deus começa a mover Ezequiel para enxergar e visualizar a carência do povo. Um povo que tinha se perdido, um povo que tinha abandonado o Senhor, um povo que tinha virado as costas para Deus. Ezequiel está mostrando o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisa ser. O quão doloroso foi esse tratamento, porque agora o povo está voltando, está preso, sem cidade, sem casa, no exílio,
povo de Deus, por causa do pecado, agora está longe do Senhor. O profeta testemunhou aos exilados a melancolia, a separação entre Israel e a glória divina. O profeta viu como é triste alguém viver longe do Senhor. Essa distância de Israel do poder de Deus, como isso feriu, como isso machucou. O povo estava totalmente longe de Deus e rendido ao pecado. Mas Ezequiel está se levantando, está liberando uma palavra profética, está se levantando como um profeta, dizendo: Deus vai levantar de novo. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Um povo caído, um povo preso, um povo escravo, um povo longe da glória de Deus. O profeta está se levantando dizendo: Deus vai levantar de novo. Vou falar de novo, você vai entender. Deus vai levantar de novo. Talvez você entrou nesse culto hoje caído, machucado, ferido, longe do Senhor, vivendo um momento difícil da sua vida, mas Deus me trouxe para dizer para você, assim como Ezequiel foi levantado como um profeta, Deus está dizendo hoje: eu vou te levantar de novo, eu vou te erguer de novo. Pastor, como? Quando eu olho para a história do profeta, a primeira coisa que eu aprendo: nós precisamos vencer as frustrações do passado. Olha para alguém perto de você e diga assim: vença todas as suas frustrações do passado. O texto diz que no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, existia algo que aconteceu. A cidade tinha caído. Depois que tudo aconteceu, Deus levanta Ezequiel. Diga comigo: Ezequiel. Fala mais forte. Mais forte: Ezequiel. Olha para alguém perto de você e fala assim: você, Ezequiel, que no meio da queda da Babilônia Deus levanta. No meio dessa realidade que vivemos, Deus vai te levantar. Deus vai segurar a tua mão. Deus vai erguer você. Um improvável sendo levantado no meio do exílio. Um improvável sendo levantado no meio da perseguição inteira. Deus está trazendo uma nova perspectiva. Ezequiel, a cidade caiu. Já era 4 anos que se tinha passado. Depois de 4 anos que se passou, a cidade tinha caído. Agora Deus levanta Ezequiel. Toda a teologia forjada numa ferida, que ela não for curada, ela se torna uma heresia. Toda a teologia forjada numa ferida, quando não é curada, ela se torna uma heresia. Deus chama Ezequiel 4 anos depois, dizendo: Ezequiel, levanta. Ele passou pelo vale de ossos secos. Ele passou por momentos. Deus está levantando, Deus está restaurando. Deus está mostrando: eu vou restaurar esse povo. Eu vou levantar um exército. Eu vou levantar uma nação forte. Eu vou levantar um povo forte. Eu não sei se você está aqui. Se você tivesse, você vai pegar essa palavra. Deus está levantando uma geração forte. Pastor, está difícil, parece que as coisas não andam, mas Deus está dizendo: é um novo tempo. Levanta, Ezequiel. Aplaude direita para Ele. Pastor, por que eu não consigo romper na minha vida? Por que eu não consigo viver algo novo? Pergunta para o seu vizinho: por que você não consegue viver algo novo? Faz cara de quem você entendeu. Aquela cara assim do bonequinho do Shurek lá, qual é o nome daquele trem? Do burrinho do Shurek. Diga assim: por que você não vive algo novo? Agora olha para assim: aqui, vamos comigo viver algo novo. Vamos comigo viver uma nova história. Vamos comigo viver uma nova identidade. Vamos comigo esquecer o que passou. É o 4º ano, está vivendo uma nova história. É um novo tempo. Eu não tenho mais tempo para ficar preso no que aconteceu lá atrás. Agora Deus tem uma nova história para mim. Deus tem um novo tempo para mim. Olha para a pessoa do seu lado e profetiza:
batida diz: Deus está te chamando para viver uma nova história. Esquece o que passou. Olha para mim. Sabe por que você não rompe? Eu vou te responder. Porque toda pessoa que marca a sua vida a partir da sua derrota ou a sua dor é paralisada. Vou falar de novo. Toda pessoa que marca a sua vida a partir da sua derrota ou a sua dor é paralisada. Pastor, eu quero romper. Então esqueça a sua dor, esqueça a sua derrota. Olha para o seu Deus. Aquele que pega o fraco e faz forte. Aquele que pega o caído e levanta. Aquele que pega o improvável e faz ele rei de Israel. Aquele que pega um homem que estava arando terra com a junta de boi e diz: vem ser profeta. Esse homem abandona tudo, faz churrasco e vai seguir o Senhor. Sabe por quê? Quando Deus te chama, você não tem tempo com o passado, porque Ele não lembra do seu passado. Ele tem um futuro para você. A palavra diz que do seu passado Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Ele tem um futuro para você. Tem pelo menos 3 pessoas cheias de Deus comigo aqui nessa noite. Fala para esse vizinho assim: Deus está te pegando hoje. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Fala para o seu vizinho e diga assim: eu não tenho tempo para perder com as feridas que passaram. Diga para ele: hoje eu decido dar um passo de fé, porque existe um alvo adiante de mim. E existe um prêmio preparado para aqueles que prosseguem. Diga para essa pessoa: chegou a noite aonde Deus vai arrancar você do anonimato, aonde Deus vai arrancar você da limitação, aonde Deus vai arrancar você do lugar da dor e vai te levantar dizendo: é uma nova história para você. Através do seu passo de fé hoje, diga: através do seu passo de fé hoje, Deus vai mudar o ciclo da tua vida. Existem pessoas me ouvindo pregar hoje que vivia um ciclo de queda. Começavam a melhorar as coisas, mas caíam. Começavam a melhorar a vida, mas caía. Começavam a melhorar financeiro e caía. Mas Deus está dizendo: eu vou quebrar esse ciclo de queda. Chegou um tempo onde eu vou te levantar com força. Eu vou te levantar pela mão e vou te fazer mais do que vencedor. Você não está comigo aqui não, eu estou cheio da presença de Deus. Eu estou todo arrepiado aqui. Ele está aqui. Arranco de você o medo. Você tem que ter coragem para dar o passo de fé e dizer: eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho tempo de ficar olhando para trás. Eu vou viver algo novo. Vai profundo. Você não acessa. Pode voltar aqui para você nunca vai acessar o novo enquanto estiver preso com o velho. Pastor, isso eu queria entender melhor. Jesus olha por um dia para as pessoas, o seu sermão diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Toma o meu fardo, ele é suave, ele é leve, ele é fácil de carregar. Deixa esse fardo pesado. Olha para mim.
está dizendo para alguém nessa noite: não é tempo de carregar esse fardo pesado mais. Não é tempo de carregar esse fardo mais. Deus está arrancando esse fardo de você. Vai ser leve, vai ser leve. Eu já posso ver gente correndo, dizendo: eu vou avançar, porque é leve, o fardo é leve. Tira essa culpa, tira essa dor, tira esse medo, tira, arranque de você e vai adiante. Vai profundo. Ezequiel, já se passaram 4 anos, Ezequiel. Levanta. Ezequiel, não tem tempo mais para ficar preso em frustração. Pastor, mas a minha realidade é essa. Que bom que você reconheceu a sua realidade, mas a partir da sua realidade hoje, Deus vai fazer algo novo. Então, 3 pessoas entenderam, vou falar de novo. A partir da sua realidade de hoje, Deus vai fazer algo novo. Ezequiel, passaram-se 4 anos e você não tem tempo mais de ficar preso nas frustrações. Levanta-se, levanta-se. Ai, meu Deus do céu. Olho para a vida de Ezequiel, eu aprendo outra coisa. Nós precisamos estar sensível ao mover do Espírito. Olha para alguém perto de você e fala assim: tudo muda a partir da sua sensibilidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. E está tão notório, tão sensível que Ezequiel está dizendo: preciso aprender a ser sensível quando Deus está falando. O texto diz, no versículo 1 a parte B: naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá. Vou falar de novo, 3 pessoas entenderam. Já tinha se passado 4 anos da queda da cidade. Agora Deus chama Ezequiel: Ezequiel, levanta! Esquece o passado. Quando Ezequiel se posiciona dizendo: eu estou pronto, a mão do Senhor, naquele exato dia, esteve sobre Ezequiel e levou ele para um lugar. Olha para mim. A mão do Senhor está sobre você hoje. Não, vou falar de novo, tem 3 pessoas entendendo. A mão do Senhor está sobre você hoje. Se eu fosse você, eu corria nessa igreja. A mão do Senhor está sobre você hoje. Pastor, por que você está falando isso? Porque toda vez que a mão de Deus estiver sobre nós, seremos conduzidos para uma instância diferente da nossa dor. Toda vez que a mão de Deus vem sobre nós, Deus nos arranca do lugar da dor e nos leva para o lugar do propósito. Eu estou pregando para alguém nessa noite que entrou cheio de dor aqui, mas Deus está te pegando hoje com mão forte do lugar da sua dor e levando você para o lugar do propósito. Pastor, eu não tenho força para sair. Ezequiel não tinha, mas a mão do Senhor pegou Ezequiel e disse: vem, filho, eu te levo. Você não está conseguindo, mas você se colocou na brecha. Eu te levo, filho, eu te levo para lá, eu te levo para o lugar do propósito. Deus está falando para mim nessa noite: eu vou te levar para um lugar que você nunca imaginou viver. Essa mão no original significa direito de posse. Ele está dizendo: eu não tenho sentido mais, eu não tenho querer mais, porque a partir do momento que a mão do Senhor ela vem sobre mim, ela tira de mim o direito de posse e ela me leva para um lugar que Ele entende que é melhor para mim. Ô meu irmão, eu quero falar algo para você.
Deus está aqui nessa noite dizendo: a partir da tua rendição, a partir da tua sensibilidade, o Espírito de Deus vai mover você. Ele vai pegar você com mão forte e vai dizer: eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para uma instância, vou te levar para um lugar onde a sua dor não faz sentido, onde o seu trauma não faz sentido, onde o seu medo não faz sentido. Pastor, o que eu faço? Deixa que o poder de Deus mova você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse do que Ele te prometeu. Pela autoridade, eu estou pregando para alguém aqui hoje. Deus tem direito de posse sobre o lugar que Ele te leva. Ele está dizendo: eu vou pegar você aqui, no lugar da queda, no lugar da derrota, no lugar da dor, da frustração, do medo, e vou levar você para um lugar onde ali você vai viver o melhor de Deus. Você vai ser curado, você vai ser tratado, você receberá direito de posse. Você vai avançar. Tem gente querendo viver algo sobrenatural, inventando demais, quando é simples. Olha o que a palavra vai dizer em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, não estou entendendo, eu te explico. Não é pela sua força, não é por tanto que você faz, é pelo poder do Espírito de Deus. Deus não quer que você lute, Deus quer que você deixe Ele lutar por você. Deus não quer que você tome decisão sem Ele. Deus não quer que você ande para um lugar sem Ele. Deus está dizendo: o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, ela me pegou e ela me levou para um lugar aonde Ele tinha, Ele me levantou, Ele me colocou de pé. A mão do Senhor me pegou. Anota isso, nunca se esqueça. Nós não vencemos porque podemos, mas porque dependemos. Você não está aqui comigo, não. Você não vence porque você pode, você vence porque você depende. Eu não venço porque eu posso, eu venço porque eu sou dependente dele. Você não é um vitorioso porque você pode, você é porque você se tornou dependente de quem Ele é. 1 Samuel 17:47 diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha para mim, não é por força, não é por violência, não é contra a carne, não é contra a sangue, é sobre posicionamento. Ezequiel, passou-se 4 anos, agora a mão do Senhor pega Ezequiel. Você não pode, Ezequiel, mas você se tornou dependente de mim. Todo aquele que se torna dependente de Deus, Deus leva para outro nível. Estou pregando para a gente aqui hoje, e eu não estou brincando no altar. E Deus está dizendo: através da sua dependência, da sua fidelidade, eu vou subir seu nível. Eu vou levar você para outro lugar. Eu vou subir a sua adoração, eu vou subir a sua entrega. Eu vou levar para você para um lugar aonde aquilo que te machucava não vai machucar mais, aquilo que te feria não vai ferir mais. Tem gente me ouvindo pregar hoje que tem orado dizendo: Deus, eu preciso de algo mais profundo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, estou sendo sacudido. Eu leio a palavra, eu busco a palavra, eu busco o Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou com ânsia demais, eu quero mais, mas eu não consigo. Deus está dizendo: eu vou tirar você do lugar que para muitos é um lugar de segurança e levar você para um lugar de profundidade, aonde você vai aprender a depender de mim, aonde você vai aprender a caminhar comigo, aonde você vai aprender a crescer comigo. Ezequiel, sai da zona de conforto hoje. Todas as pessoas que deixam a mão do Senhor te mover, recebe uma visão elevada dos céus. Fala para 3 pessoas perto de você, diz assim: prepara, porque nesse culto hoje, no dia 23 de julho, Deus vai te dar uma nova visão. 3 pessoas acreditaram, vou falar de novo. Deus vai te dar uma nova visão.
E não é uma visão terrena, é uma visão celestial. Não é uma visão natural, é algo celestial. O texto diz, Ezequiel 40, versículo 2: em visão de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. O texto está dizendo que a mão do Senhor pega ele e não leva ele para um lugar qualquer. A mão do Senhor me pegou e me levou para um lugar alto. Olha o que o texto está dizendo: em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num muito alto, num monte muito alto, cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham uma aparência de uma cidade. Olha para mim, a altitude da sua visão mudará a sua perspectiva sobre a sua paisagem. Pastor, traduz para mim: a altura da sua visão vai mudar a perspectiva de como você vê as circunstâncias que você vive. A mão do Senhor pega Ezequiel e leva ele para um lugar alto, para um monte muito alto, e faz ele enxergar. Ele está dizendo: eu olhava para a cidade e eu via a cidade com aparência de prédio. O lugar que ele estava era tão elevado que ele não consegue enxergar muito bem o que está ali embaixo. Ele está vendo algo com aparência de prédio, mas ele consegue ver algumas características. Quando Deus te leva para a altura, você não consegue enxergar aquilo que te paralisava. Agora você consegue começar a enxergar algo novo que Ele está fazendo. Ezequiel, faz 4 anos que a cidade foi caída aqui. Vocês se perderam, mas agora a mão do Senhor leva ele para um lugar. Olha para mim, Ezequiel não está vendo soldados, Ezequiel não está vendo ruína, Ezequiel não está vendo queda. Agora ele está olhando do alto. O que ele enxerga é uma cidade que parecia prédios. Pastor, mas Jerusalém, Israel estava destruída, Israel foi queimada. Mas quando Deus te leva para o próximo nível, para um lugar alto, você começa a enxergar aquilo que no natural ainda não aconteceu. Deus está falando para alguém: eu vou subir seu nível. E hoje você enxerga o natural, mas você vai começar a enxergar o sobrenatural. Pastor, isso é Bíblia? É aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem. Foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando Deus eleva o seu nível, Ele te vai enxergar o que ninguém nunca viu. Ele te planta em uma cidade como Cachoeira de Itapemirim e te faz enxergar algo que ninguém entende, ninguém compreende. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim: você está louco, não tem como fazer isso. Mas Deus te deu uma visão, e toda visão que vem de Deus não depende de respaldo humano, não depende de palavra humana, não depende do que o homem diz, porque a igreja do Senhor não é sustentada pela palavra do homem. A igreja do Senhor é sustentada pela palavra que vem do céu. Toda visão celestial, ela é firmada no propósito eterno. Ela não depende de pessoas, ela não depende de recursos humanos, ela depende da direção de Deus. Pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando que Deus está mudando a sua perspectiva. Antes você vivia enxergando o problema, agora você vai enxergar a solução. Tem esposa que olhava para o marido e falava assim: esse homem só morrendo. Hoje você vai falar assim: não, esse homem é transformado. Esse filho não tem jeito. Não, esse filho será um pregador da palavra. Esse ministério só Jesus. Esse ministério vai ser um ministério que mais vai crescer. Sabe por quê? Existe uma nova perspectiva de Deus sobre você. Olha para mim, anota isso. Ver a sua situação sem fé é ver uma mentira. Olhar para a sua situação sem fé é enxergar uma mentira. O que Ezequiel enxergava com o olhar natural? Ruínas, destruição. Mas o que o Espírito mostra para Ezequiel? Uma cidade construída.
Deus está trocando a lente do seu óculos. Você entrou nessa igreja hoje enxergando ruína, enxergando problema, enxergando perda, enxergando uma economia destruída, enxergando um país indo para a falência, para o fracasso. Você vai sair daqui hoje enxergando algo diferente. Meu Deus do céu, o que eu estou enxergando? Estou enxergando provisão, milagre, cura, transformação. Eu estou enxergando algo novo. Aquilo que para muita gente era ruína, para mim é provisão de Deus. Ezequiel via a ruína, mas quando Deus muda a perspectiva de Ezequiel, ele não enxerga a ruína mais. Agora ele está enxergando cidades, prédios, ele está enxergando construção. Meu irmão, olha para mim. Eu não olho para Cachoeira Itapemirim, eu vejo uma cidade caída, uma cidade que não cresce, uma cidade que é escondida do mundo. Não, eu olho para essa cidade, eu vejo uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja avançando, uma igreja para 22.000 pessoas. Deus vai mudar a sua perspectiva. Olhe com um olhar sobrenatural. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Pastor, o que você está dizendo? Quando o moço sai pela manhã, ele vê um exército. Mas o profeta sai e olha, tranquilo. Deus vai te dar tranquilidade, Eliseu. O moço está dizendo: meu Senhor, eles são numerosos demais. Nós cantamos isso essa noite. Eliseu está dizendo: você não está entendendo. Muitos são aqueles que estão conosco, maiores são aqueles que estão conosco. Tem um exército lá embaixo, mas tem um exército celestial nos rodeando aqui. A palavra diz que, presta atenção aqui, o profeta ele ora: abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos do moço se abrem, ele olha carros de fogo ao redor de Eliseus, cavalos de guerra em cima das colinas. Quando ele levanta os olhos, o que ele enxerga não é uma destruição, o que ele enxerga é um exército para lutar por ele. Pastor, que você está pregando para mim, você vai sair daqui hoje com os seus olhos da fé ativados, com uma nova visão, com uma nova perspectiva espiritual. As pessoas estão vendo ruína, exército para lutar contra você, mas você está enxergando dizendo: não! Deus está se levantando a meu favor. Abre os olhos do povo para que eles vejam. Abre os olhos do moço para que ele enxergue. Tem um exército ao meu favor. Vá profundo. Muda a sua perspectiva. Olha para mim. Eu aprendi outra coisa aqui poderosa. Ezequiel 43, versículo 4. Permaneça de joelho até que o Senhor te coloque de pé. Fale para alguém perto de você, diz: permaneça de joelho até que Deus te coloque de pé. Ezequiel 43, versículo 4 diz que a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor
Você sabe qual é a diferença entre a presença e a glória? A glória, ela é a manifestação poderosa da presença. Quem concorda comigo que Deus está em todos os lugares? Diga amém. A maioria da igreja sim. Deus está em todos os lugares, mas Ele se manifesta entre adoradores. Por isso que tem muita gente que não vive uma experiência profunda com Deus mais, porque acredita que Deus está em todo lugar. Eu posso estar em casa, tá? Mas a glória de Deus se manifesta entre adoradores. Por isso que a glória de Deus está se manifestando aqui nessa noite, porque existem adoradores neste lugar. Ezequiel, a glória vai te tomar, Ezequiel. Existem alguns níveis da presença. Deus está em todo lugar. Deus está dentro de você. Deus está entre os adoradores. Deus reina em você. Deus é bom. Mas quando uma igreja se levanta, homens e mulheres que buscam a profundidade, essa glória manifesta. Fala para alguém perto de você e diz assim: a responsabilidade do crescimento dessa igreja passa por você. O seu nível de profundidade será um nível de manifestação que Deus vai fazer neste lugar. Quanto mais você se entrega, mais você se rende. Aceite o convite de Deus para que você vá mais profundo, para que você vá para águas mais profundas. Eu fecho nessa noite Ezequiel 47, versículo 3. Diga comigo aqui. O texto diz: o homem foi para o lado leste com uma linha de medida à mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na minha cintura. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao meu joelho. Mediu-me mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar nadando. Ezequiel está dizendo que Deus está dando uma visão para ele agora, que ele está indo para um lugar aonde que nem nadar poderá controlar. Esse rio é um rio tão profundo, tão agitado, que ele não conseguia nem atravessar nadando. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou falando de dependência. Ezequiel 47, versículo 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Tem 3 pessoas entendendo. Deus está olhando para Ezequiel dizendo: Ezequiel, você não pode viver na superficialidade. Mede 500 metros, águas nos tornozelos. Mede mais 500 metros, águas nos joelhos. Mede mais 500 metros, águas nos ombros. Mede mais 500 metros. Opa, tem um rio aqui. E esse rio é profundo demais. Esse rio é muito fundo. O que eu faço? Mergulhe nele. Avance ele, sabe por quê? Aonde esse rio passar, animais, frutas, árvores vão crescer. Aonde havia morte vai haver vida. Aonde havia escassez vai haver crescimento. Aonde esse rio passar, tudo viverá. Deus está dizendo para alguém nessa noite: deixa o rio de Deus passar na tua vida. Mergulha na profundidade, porque onde esse rio passar, tudo viverá. Pastor,
porque se o rio de Deus passar, a sua empresa viverá. Pastor, a enfermidade bateu na minha casa. Bateu, mergulha no rio de Deus, porque aonde esse rio passar, viverá de novo. Toda enfermidade vai embora. O que era morte se torna vida. O que não tinha esperança se torna esperança. Ai, meu Deus do céu, até a estéril Deus faz ser mãe alegre de filhos. Deus é poderoso para fazer. Mergulha, 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 mergulha no rio de Deus, mergulha no rio de Deus, vá profundo, vá na intimidade, mergulha em quem Ele é, viverá. Ezequiel, não tenta ter o controle. Ezequiel, você não pode ter o controle. Quem mergulha na profundidade está dizendo para Deus: não importa o controle, eu preciso de uma experiência mais profunda. Eu preciso de ir mais profundo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde flui tudo vive. Ele está dizendo: no lugar da infertilidade, no lugar que não produz, no lugar que só tem morte, no lugar onde não cresce nada, no lugar onde não dá nada, é esse lugar que eu vou fazer viver de novo. Tem gente me ouvindo pregar hoje que dá ponto de desistir, largar tudo, mas Deus está dizendo para você hoje: é nesse lugar que eu vou fazer viver de novo. 3 pessoas entenderam, não é possível. Deus está dizendo: é nesse lugar que eu vou fazer fluir de novo. Pastor, mas eu já tentei de tudo. Pastor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus está dizendo para você hoje: chega de querer ter o controle de tudo. Diga comigo: posicionamento. Quem se posiciona vive o extraordinário. Quem não se posiciona é posicionado pelo mundo. Deus te trouxe para esse culto hoje porque Ele quer te levar para um nível de adoração, de entrega mais profundo. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele não está satisfeito com o que você está vivendo. Ele quer te levar para a profundidade. Feche seus olhos. Mesmo sentado então. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos que aqui estão e declaramos agora: ah, que saudade do lugar da intimidade, do lugar da revelação e da cura. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor leve os meus irmãos que aqui estão